Graça e paz, família linda, pescadores de almas. Bom, queridos, vamos finalmente à resposta do tema, né? Eu não dei a resposta ontem, também tive que dar uma saída. E também dia dos papais, aliás, mais uma vez, parabéns para os pais aí, tá? Então vamos então à resposta do tema. Pergunta muito pertinente, tá? Parabéns para você que colaborou, né? É o que eu sempre digo, né, gente? Sempre dá tempo, né? Só a gente ter a presença de Deus para que possamos também fazer um pouquinho a diferença e alegrar ao reino de Deus, tá bom? Então vamos lá. O tema foi: se somos servos de Deus, por que a grande maioria dos cristãos dependem de remédios, sedativos, se ao mesmo tempo dizemos que o Espírito Santo de Deus habita em nós? Haveria necessidade de tantos medicamentos? Bom, queridos, quando a gente vê essa pergunta de certa forma, né, de uma maneira radical, mas quando nós olhamos, nós temos que entender realmente o que supre a nossa fé. Claro, não podemos desmerecer o que Deus deu aos homens, porque a palavra de Deus diz que a sabedoria vem do alto, e a sabedoria, ela vem sem acepção de pessoas. A diferença é, além da nossa sabedoria humana, em quem nós cremos. Então, existem dois tipos de sabedoria, a terrena e a do alto. Quando nós cremos em Deus, nós entendemos que os médicos são utilizados por Deus para terem sabedoria, mas ainda que eles não consigam nada, nós cremos no sobrenatural. E aí começa o divisor de águas, porque quando nós somos totalmente dependentes do homem, perdemos a fé em Cristo. Então nós vamos começar a entender que sim, o homem está aí, o homem, Deus deu a sabedoria a ele, independente, né, dele crer ou não em Deus, a sabedoria é para todo mundo. Mas aí quando começa o divisor de águas, se é eterna ou terrena, aí começamos a ver em quem nós realmente cremos, tá? E olha, a coisa vai se aprofundar cada vez mais quando a gente começar aqui. Por exemplo, vou fazer uma pergunta para você. Lázaro já estava morto, ressuscitou? Sim ou não? Claro que sim. Mas ele vive hoje aqui na terra entre nós? Não. Então nós temos que entender outra coisa. E os que foram curados na época de Jesus, estão vivos hoje? Então por aí a gente começa a entender que é sim, nós temos que procurar um médico, cuidar da nossa saúde. Agora, quando você fica dependente de médicos e plenamente dependente de remédios, você está dizendo ao Senhor: eu confio em Ti, mas se faltar este remédio, aí eu acho que eu vou passar mal, eu vou morrer, porque o Senhor é limitado. Você está começando a entender? Então, nós estamos aqui sim para entender que os médicos foi dada a sabedoria por Deus, mas acima de tudo, a vontade de Deus tem que ser maior em nossa vida, ok? E vamos andar mais um pouquinho? Quando a gente vai para João capítulo 20, versículo 25, nós vemos um homem que todo mundo já conhece, chama-se Tomé. Diz assim: então os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e ali não puser o dedo, e não puser a minha mão ao lado dele, onde passou a lança, de nenhum modo acreditarei. E Jesus lhe aparece e diz: Tomé, você creu porque me viu? Bem-aventurado os que não me viram e creram. Então, existem muitas pessoas assim: eu creio em Deus, mas eu não posso ficar sem o meu remédio. Eu creio em Deus, mas se eu não comprar esse remédio hoje, só vai sair o salário amanhã, aí a minha fé já fica meio abalada. Então tem muito cristão Tomé, entendeu? Tomé andou com Jesus, mas no momento, viu milagres com Jesus, mas no momento em que ele precisava fazer valer a fé dele, ele não, eu tenho que tocar, eu tenho que ver. E aí que começa a entristecer o coração de Deus, porque verdadeiramente nós estamos muitas das vezes ligados apenas às coisas materiais e não às espirituais. E vai chegar o momento que aqui nós vamos passar, com ou sem remédio, com ou sem o melhor hospital, vamos passar. E aí? Para onde nós vamos? Aonde vai estar enraizada a nossa fé? Vamos andar mais um pouquinho? 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23, você vê que a Bíblia aqui ela não condena as medicações, mas ela, mas ela não condena as medicações, mas ela vê aonde está localizada a nossa plena fé. Por exemplo, nós vemos aqui algo normal de Paulo para Timóteo. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 25, o Paulo diz assim: Timóteo, não beba somente água, mas beba também, atenção, não beba somente água, beba também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades.
Note que aqui era algo natural, naquele tempo não tinha água filtrada e tal. Então, quando você colocava vinho na água, diluía um pouco os micróbios, né, daquela água, e a pessoa tomava. Muitas pessoas tinham problemas estomacais, porque não era uma água canalizada, era pega diretamente do rio, né, e as pessoas bebiam. Então se usava esse método, e aqui ele fala para ele colocar uma colherinha, né, de vinho, tá, e tudo bem. Por quê? Por causa das enfermidades que Timóteo tinha. Tá bom? Então isso aí é natural, gente. Isso aí não desmerece a Deus. Não desmerece, tá? O excesso, sim. O excesso nós vamos ter que entender a quem nós estamos servindo, como eu sempre repeti desde o início aqui desta lição. O médico está aí, é um homem abalizado, é um homem que estudou para aquilo, passa a medicação e você melhora em 2 tempos, mas não podemos esquecer que ainda que a gente esteja medicado a vida inteira e bem medicado, uma hora vai vir um óbito assim, ó, falência múltipla dos órgãos. Ponto final. O coração estava bem tratado, o estômago estava bem tratado, mas quando chega a nossa hora, falência múltipla dos órgãos. Não adianta. Amém? Só para a gente começar a entender aí, como já creio que já estamos entendendo, o divisor de águas. Romanos capítulo 5, versículo 12, diz assim: assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade. Ou seja, temos que nos tratar, temos que nos cuidar, mas ninguém nesta terra está livre da morte. A não ser, claro, né, aquele que é fiel ao Senhor e de repente ele vai arrebatar a sua igreja. Então nós não vamos passar pela morte, né? Até Paulo cria nisso na época dele, né? Nós que estamos vivos vamos ser arrebatados. Paulo falou, né? Paulo não queria ser decapitado, mas quando ele foi para ser decapitado, ele também não murmurou. Ele glorificou a Deus, sabendo que aqui nós estamos apenas de passagem. Tá pegando a visão até aí? Vem comigo em João capítulo 5, versículo 12. Olha o que diz aí, ó. Aqui nós vamos falar de um homem que ele tinha uma enfermidade. Este homem foi curado por Jesus, mas este homem precisou ter um puxãozinho de orelha de Jesus após a sua cura. Vamos lá? Nós vimos, já ouviu aquela história do homem da maca, né? Muito falado, né? Muito pregado. Vamos aí. João capítulo 5, versículo 12 diz assim: perguntar àquele homem: quem é o homem que disse a você, pegue sua maca, pegue seu leite e ande? Aquele que tinha curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado, por haver muita gente naquele lugar. Porém, mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: ei, você foi o homem que foi curado, não é? Pois é, atenção, não peques mais, para que não lhe aconteça coisa pior. A gente nota aqui que aquele homem tinha uma enfermidade devido a algum pecado, alguma procedência de um pecado que ele não conseguia se livrar. E Jesus fala: olha, não peque mais para que não te aconteça coisa pior. Você estava numa maca, pode acontecer coisa pior. Então aqui Jesus dá um lembrete para aquele homem que tinha uma ação demoníaca na vida daquele homem que o prendia a uma enfermidade. Aí o caldo já está engrossando, né? A gente vê que não é só, né, uma coisa simples. A gente vê que aí tem 2 divisores de águas, né? Curas, porque nós passamos por doenças naturais, um ar poluído, uma água que a gente bebe, né? E o próprio Paulo solicitou para Timóteo colocar um pouco de vinho, mas também existem coisas que nós atraímos que são espirituais e nós vamos continuar vendo aqui, tá bom? E aí começa o divisor de águas. Vamos lá. Lucas capítulo 13, versículo 11, olha o que diz aí. Chegou ali, Jesus estava numa sinagoga, né? Olha o que diz assim, ó. Chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade, havia 18 anos, atenção, aí já é outra história. Aí não é uma coisa qualquer, não é uma enfermidade qualquer, era uma enfermidade onde havia um demônio que estava ali sobre a vida daquela mulher. Existem enfermidades que têm demônios com ação plena sobre a vida do homem. E existem enfermidades que são naturais do dia a dia. A idade chega, você é alérgico àquilo, são coisas naturais. Também, a minha até aí está dando para entender? Então vamos continuar. Lucas capítulo 13, versículo 11, né? Vou ler de novo. E chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. Ao vê-la, Jesus já chamou e lhe disse: mulher, você está livre da sua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glórias a Deus. Então ali havia um demônio, mas aquela mulher,
mesmo com aquele demônio, colocando ela com espírito de enfermidade, sem poder se levantar, ela ia corcunda para a presença, ela ia para a sinagoga, ela ia ouvir a palavra, nada impedia aquela mulher. Infelizmente, desculpa pegar pesado, até um jogo do Brasil, Copa do Mundo, impede pessoas de irem ouvir a palavra, não é verdade? Simples coisas impedem pessoas de participarem mais, de ser ativas, né, em um grupo onde nós pregamos a palavra do Senhor, né? E aí a gente reclama quando o mundo lá fora quer calar o evangelismo. Mas o que adianta liberar se não tem quem fale? O que adianta liberar se não tem quem pregue? Só tirando aqui, colocando aspas aqui para a gente despertar, amém? Então essa mulher mesmo encurvada, ela ia há 18 anos, tá? Há 18 anos, ela pensava assim, eu imagino, né? Eu morro encurvada, mas morro na presença. Eu morro com essa doença, mas morro na presença. Deus pode me curar desse câncer, mas se eu morrer com ele, eu sei para onde a minha alma vai. Claro que eu quero ficar curada desse câncer. Claro que eu quero que a oração dos intercessores, do Deus que eu sei que eles servem, venha fazer efeito na minha vida também. Que esse Deus habite em mim. Mas ainda que eu morra, eu sei para onde eu vou. É aí que está o segredo, querido. É aí que está o segredo. Vamos andar mais um pouquinho? Lucas capítulo 4, versículo 38. Olha o que diz aqui, ó. Deixando a sinagoga, Jesus foi para a casa de Simão, né? Pedro, né? A sogra de Simão estava doente, com febre muito alta, e pediram a Jesus em favor dela. E inclinando-se para ela, Jesus repreendeu a febre, e esta a deixou. E imediatamente ela se levantou e passou a servi-los. Ok? Então, veja só. Aqui existe um momento simples. Aqui não é demônio. Houve um problema com ela de uma febre. Porque às vezes a pessoa fala, tudo é demônio, né? E eu já falei, a poluição, a água que nós bebemos tem que ser filtrada, naquela época não tinha isso. Muitas coisas você precisa cuidar da sua saúde e não ser desleixado, né? Tem pessoas que comem coisas aí fora, não sabem o que estão comendo, enfim. Temos que ter cuidado não só conosco, mas principalmente com as nossas crianças. Esta mulher estava apenas com a febre. E falaram com Jesus, o Senhor pode curar ela, Senhor? Ela está com a febre muito alta. Ele foi e curou. Aqui não fala de demônio, diz a febre a deixou. Não foi demônio. Já aquela mulher havia um demônio que a possuía naquela, né, naquela servidão de estar encurvada. Ali houve uma liberação. E aquele demônio deixou aquela mulher. Então vamos lá. Agora atenção, hein? Nesse mesmo texto, quando a gente vai para o versículo 40, diz assim, ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos com diferentes tipos de doença, atenção, hein? Diferentes tipos de doenças, os trouxeram a Jesus, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um deles. Também de muitos saíam demônios. Tá pegando a visão? Doenças naturais e doenças onde o demônio está ali acoplado, tá? Deixando a pessoa ali cativa. E ele os curava, impondo as mãos sobre cada um deles. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo, você é filho de Deus. Ele, porém, os repreendia, para que não falassem, pois sabia que ele era o Cristo. Você está entendendo a diferença? Cura a sogra de Pedro de uma enfermidade, de uma febre, amém? A nossa oração, né, pedindo ao Senhor Jesus, pela misericórdia dele, muitas pessoas são curadas, mas também aqui diz, ó, que em outras pessoas ele punha as mãos, ó, a doença saía, a enfermidade saía, também de muitos saíam demônios. Atenção, não era de todos. Por isso que eu digo qualquer coisa, aí é demônio. Caiu um garfo, aí é demônio. Caiu um prato no chão, foi demônio. Escorregou, foi demônio. E muitas vezes você deixa o chão molhado e não presta atenção que você colocou uma água com sabão ali. Então nós temos que ter mais visão desses campos, tá, querido? Visão desse campo. Volto a dizer, precisamos nos tratar. Jesus veio. Agora, por que ele fazia tudo isso? Por que ele fazia tudo isso? Aí nós vamos para Tomé de novo. Porque tem gente que precisa crer ver para crer. Mas Jesus ama aquele que não vê e crê, como ele falou para o próprio Tomé. Bem-aventurado aquele que não me vê e crê. Bem-aventurado que aquele não precisa de uma rosa para crer em mim. Rosa não tem nada a ver comigo, Tomé. Bem-aventurado aquele que não crê em óleo ungido para crer em mim, mas crê que eu vivo e eu reino com meu Pai. E eu tenho todo o poder. Fui para o meu Pai, vocês têm a presença do Espírito Santo. Então nós temos que crer, Jesus.
Nós temos que crer mais em Ti. E muitas das vezes tem faltado isso. Muitas das vezes tem faltado. E Ele continua sendo o mesmo Deus que curava essa multidão. Vamos andar mais um pouquinho? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 6. Olha o que diz aí, ó. Por isso, temos sempre confiança e sabemos que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. Enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. Porque andamos por fé e não por vista. E não pelo que vemos. Ei, começa a andar por fé. Começa a andar por fé. Para de se engatinhar. Levanta. Começa a andar por fé. Tem gente que está dizendo, eu tenho fé, mas ela está engatinhando na fé. Fica de pé na presença. Fica de pé na presença. Senhor, o Senhor sabe da minha necessidade. Eu tenho feito o que eu posso, mas o impossível continua nas suas mãos. O querer e o efetuar não é meu, é seu, Senhor. Enquanto eu tiver fôlego, o Senhor me der, eu vou fazer a diferença. Eu vou fazer a diferença. Deixa eu pegar pesado. Tem gente que é curado, nem coloca em grupos. Deus me curou, Deus me libertou. Hã? Aí eu vou para os 10 leprosos, só um voltou. Jesus sentiu falta. Jesus não queria aplausos, queria reconhecimento. Ei, não foram 10? Por que só um veio? Cadê os outros 9? Jesus não quer aplauso, Ele quer reconhecimento. Não adianta dar festinha quando o câncer for embora. Adianta ser servo e serva do Senhor, ainda que a gente morra com lepra. Porque esse corpo, ele não vai demorar nem 3 horas, nem 4, muito menos, embaixo de uma terra. Mas a nossa alma, ela tem uma eternidade. E quando nós servimos a Deus, nós sabemos para onde nós vamos. Vamos andar mais um pouquinho? Glórias a Deus, aleluias. Lucas capítulo 4, versículo 16, olha o que diz aí, ó. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado, né? E num sábado, entrou na sinagoga, segundo o costume, e levantou-se para ler. Eu gostaria de finalizar com esta palavra. Eu já falei que Jesus aqui, ele foi curar multidões, né? Ele curou a sogra de Pedro. Eu senão ia ficar aqui o dia inteiro falando das curas de Jesus, isso é lindo, né? Mas o tempo não dá. Curou a sogra de Pedro, em seguida levaram para ele pessoas com enfermidades e também endemoniadas. Ele curou dos dois lados, porque ele é o Deus do impossível. Agora, a finalidade de Jesus. Primeiro, ele fez tudo, ele ressuscitou Lázaro, ele fala, Senhor, é para que esses incrédulos vejam que o Senhor está comigo. Lázaro, sai para fora. Então ele fez aquilo para que aqueles incrédulos começassem a crer. Aliás, toda a Bíblia, eu estou aqui porque eu vi os milagres de Jesus na Bíblia, comecei a conhecer, comecei a crer, comecei a entender. E quando você começa a entender, você só quer estar na presença, você só quer estar na glória, você só quer ser arrebatado deste mundo. Tem que haver o diferencial, não só na hora da dor de barriga, mas na hora de glorificar também, na hora que está tudo certo, na hora da bonança. Aí é hora de dar festa, aí é hora de glorificar o Deus vivo, porque o meu Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. E vamos lá? Então tudo se resume nisso que eu falei até aqui, queridos. Em Lucas capítulo 4, versículo 16, olha para que Jesus veio. E ele continua falando. Ele foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado, entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. Aqui ele abriu no capítulo 61 do profeta Isaías, tá? Diz aqui, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres. Opa! Não é para dar carro não, tá, gente? Para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos. Está falando aqui aqueles que estão cegos espiritualmente. E claro, ele pode até cuspir, como cuspir e curar um homem cego fisicamente. Vamos continuar. Aleluias. Para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Pedro estava preso ali naquela prisão, só estava esperando a morte chegar, só que ele tinha uma coisa, ele estava preocupado, não estava roncando, dormindo. E um anjo chega e fala, Pedro, ainda não é hora não, me segue, coloca a sua capa e me segue. Sabe, querido, eu não estou dizendo, eu creio que deixei bem claro, você não está impedindo de clamar ao Senhor na enfermidade. Existe um grupo de intercessão, amados aqui, irmãs e irmãos amados, orando por você todas as quartas-feiras. E nós amamos, porque Deus tem feito diferença
Só que eu quero que você entenda uma coisa: independente do que aconteça, Deus continua sendo Deus. Por isso que eu digo, não seja dependente de remédios, seja dependente de Deus. Ai, se eu ficar sem meu remédio, eu ouvi gente falar assim, se eu ficar sem meu remédio, eu morro. Ai, o meu remédio. Você não vê ninguém falar, meu Deus, se eu ficar sem ti, eu morro. Se eu ficar sem ti, a vida não tem mais prazer. Se eu ficar sem ti, eu sei que até os da minha casa me traem. Se eu ficar sem ti, não tenho noção de eu estar nesta vida. Não tem mais alegria no meu coração. Restaura, Senhor. Me faz estar no primeiro amor. E passe o que eu passar, eu sei para onde eu vou, sabe por quê? Porque eu sei em quem eu tenho crido. Com enfermidade ou sem enfermidade. Aliás, eu até peço perdão que eu esqueci de falar de um homem que todo mundo conhece, né? É muito batido esse texto, mas é lindo. É o próprio Jó. Ali, ó. Só sobrou para ele. Cadê as mansões, Jó? Perdi. Cadê as vacas? Perdi. O que você tem agora? Primeiramente, Deus. Aqui nesta terra, eu tenho um caco de telha para coçar as minhas feridas. O pouco que Jó tinha é muito, porque ele tinha, além do caco, Deus. Ou melhor, a prioridade era Deus. E ele mesmo declara, Senhor, eu só te conhecia de ouvir falar. Eu só te conhecia porque eu via meu gado e falava, olha como meu Deus é próximo comigo, olha os meus gados, ó. Mas agora eu te vejo por fé. Eu te conheço na minha alma. E tudo que Jó tinha, Deus falou assim, sabe uma coisa? Eu vou restituir 2 vezes mais. Dá 2 vezes mais para ele. E podia ser até 3 vezes mais. Podia ser até 3 vezes mais. Jó sabia que a riqueza daqui não há de se comparar com a riqueza na presença daquele que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Uma boa saúde espiritual para você. Vamos passando pela prova, mas vamos dando glória a Deus. Espero ter contribuído mais um pouquinho. Qualquer dúvida, já falei, né? E repito sempre, fala comigo em off no grupo, sem problemas. Que Deus abençoe a todos. Graça e paz. Família linda, pescadores de almas. Glórias a Deus.